minha neta de 7 anos, me fez uma pergunta que gelou meu sangue na hora. Eu estava tomando café com ela numa manhã de sábado, quando ela soltou essa bomba. A inocência de criança às vezes revela verdades que os adultos escondem com tanto cuidado. Naquele momento, meu mundo desabou e eu soube que teria que investigar algo que preferia não saber. O que descobri depois mudou completamente minha vida e me levou a uma vingança que ninguém esperava. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Meu nome é João Carlos Ferreira, tenho 65 anos e moro aqui em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Sou aposentado da Companhia Paulista de Força e Luz, onde trabalhei por 40 anos como técnico eletricista. Construí minha vida tijolo por tijolo, sempre honesto, sempre trabalhador, criando meus filhos com muito suor e dedicação. Sou casado com Marta há 38 anos. Ela tem 62 anos e sempre foi dona de casa, cuidando da nossa família com amor e carinho. Temos 2 filhos. Roberto, de 35 anos, que é engenheiro e mora em São Paulo capital, e Patrícia, de 32, que é professora aqui mesmo em Ribeirão Preto e mora a 3 quadras da nossa casa com o marido dela, o Marcelo, e nossa netinha Isabela. A Isabela é a luz da nossa vida. Uma menininha esperta, de cabelos cacheados e olhos curiosos que não param quietos. Ela tem 7 anos e está no 2º ano do ensino fundamental. Sempre foi muito observadora, dessas crianças que prestam atenção em tudo e fazem perguntas que deixam os adultos sem resposta. Naquele sábado de maio, um dia ensolarado típico do outono paulista, eu estava na cozinha preparando um café da manhã especial para a Isabela, que tinha dormido em casa na sexta à noite. A Marta tinha saído cedo para fazer compras no mercado, como sempre fazia aos sábados de manhã. Era nossa rotina há décadas. Ela saía para as compras da semana, eu ficava em casa organizando alguma coisa no quintal ou assistindo ao futebol. Isabela estava sentada na mesa da cozinha, mexendo no seu cereal com leite condensado, quando me olhou com aqueles olhos grandes e inocentes e disse: "Vovô, posso te fazer uma pergunta?" Sorri e respondi que sim, imaginando que seria sobre algum desenho animado ou sobre a escola. "Quem é o homem que dorme aqui quando você sai?" A pergunta saiu tão naturalmente dos lábios dela que levei alguns segundos para processar o que tinha ouvido. O mundo parou naquele instante. Senti o sangue gelar nas minhas veias e minha mão tremer ao segurar a xícara de café. "Como assim, minha filha?" perguntei, tentando manter a voz calma, mas sentindo meu coração disparar. Ela continuou comendo o cereal como se tivesse feito a pergunta mais normal do mundo. "É que semana passada, quando você foi no médico, eu vim buscar o caderno que esqueci aqui e vi um homem de cueca saindo do quarto da vovó. Minha perna ficou fraca. Precisei me apoiar na pia da cozinha para não cair." "Tem certeza disso, Isabela?" perguntei, a voz saindo mais fraca do que eu gostaria. Ela assentiu com a cabeça. "Sim, vovô. Ele era alto, tinha cabelo grisalho e usava óculos. A vovó disse que ele era o encanador. Mas encanador trabalha de cueca, vovô?" A inocência da pergunta me partiu o coração. Minha netinha de 7 anos tinha acabado de revelar algo que eu jamais imaginaria possível. Em 38 anos de casamento, nunca, nem por um segundo, suspeitei que Marta pudesse me trair. Sempre a considerei uma mulher íntegra, dedicada à família, incapaz de uma traição. Sentei na cadeira ao lado da Isabela, tentando processar aquela informação devastadora. Minha mente corria, lembrando de detalhes dos últimos meses que agora faziam sentido. As saídas mais frequentes de Marta, os cuidados extras com a aparência, o celular que nunca largava, as desculpas para pequenos atrasos. "Isabela, você lembra que dia foi isso?" perguntei, tentando manter um tom casual. Ela pensou um pouco e respondeu: "Foi na quinta-feira que você foi no doutor do coração. Lembra que a mamãe me buscou na escola mais cedo porque ia chover?" Lembrava perfeitamente. Tinha ido fazer meus exames de rotina no cardiologista, algo que faço a cada 6 meses desde que tive um princípio de infarto há 5 anos. "E o que mais você viu, minha linda?" Continuei investigando, tentando extrair mais informações sem assustar a criança. "Nada muito diferente, vovô.
Só achei estranho porque quando bati na porta, a vovó demorou muito para abrir e estava com cara de susto. E o homem foi embora bem rápido, nem disse oi para mim. Fiquei em silêncio por alguns minutos, observando minha netinha terminar o café da manhã. Ela não tinha noção da bomba que tinha acabado de explodir na minha vida. Para ela, era apenas mais uma observação curiosa de criança. Mas para mim, representava o fim de quase 4 décadas de casamento e confiança. Quando Marta chegou do mercado, 1 hora depois, agi normalmente. Ajudei elas a guardar as compras. Conversamos sobre coisas banais, e ela nem desconfiou que eu soubesse de alguma coisa. Mas por dentro, eu estava destruído. Cada sorriso dela, cada palavra carinhosa, tudo me soava falso agora. Naquele mesmo dia, depois que a Patrícia veio buscar a Isabela para o almoço, comecei a planejar como descobrir toda a verdade. Não podia simplesmente confrontar Marta baseado apenas no relato de uma criança de 7 anos. Precisava de provas concretas, de evidências que não deixassem dúvidas. Primeiro, analisei minha agenda dos últimos meses, lembrando de todas as vezes que tinha saído de casa sozinho. Os exames médicos mensais, as idas ao supermercado para comprar material de construção, as tardes no clube dos aposentados da empresa jogando dominó com os antigos colegas. Percebi que Marta sempre sabia exatamente quando eu sairia e por quanto tempo ficaria fora. Minha cabeça fervilhava com perguntas. Quem era aquele homem? Há quanto tempo isso estava acontecendo? Como eles se conheceram? Era apenas um caso físico ou havia sentimentos envolvidos? A cada pergunta que fazia para mim mesmo, sentia uma mistura de dor, raiva e decepção crescendo no meu peito. Decidi que na segunda-feira começaria minha investigação. Fingiria que sairia para meus compromissos habituais, mas voltaria mais cedo para observar a casa. Também pensaria em uma forma de descobrir quem era esse homem. Se ele estava saindo de cueca do meu quarto, do meu banheiro, da minha cama, certamente não era a primeira vez que estava ali. Naquela noite, deitado ao lado de Marta, fingi dormir enquanto a observava. Ela estava inquieta, mexendo no celular várias vezes, sempre com o aparelho virado para baixo quando eu me movia. Pequenos detalhes que agora ganhavam um significado completamente diferente. Na segunda-feira de manhã, agi normalmente. Tomei café com Marta, comentei sobre meu compromisso no centro de saúde para pegar os resultados dos exames e saí de casa no horário habitual. Mas em vez de ir direto ao posto médico, estacionei meu Corsa vermelho a 2 quadras de casa, num lugar onde podia observar nossa rua sem ser visto. Fiquei ali por quase 2 horas. Às 10h30 da manhã, vi um Civic prata estacionar em frente à nossa casa. Desceu dele um homem que correspondia exatamente à descrição que Isabela havia feito. Alto, cabelos grisalhos, óculos. Vestia uma camisa social azul clara e calça jeans. Ele olhou para os lados antes de tocar o portão, como alguém que não queria ser visto. Meu coração disparou quando vi Marta abrir o portão rapidamente e ele entrar. Ela usava um vestido florido que eu não conhecia e estava visivelmente arrumada para receber visita. O portão se fechou e eles desapareceram dentro de casa. Minha casa. O lugar onde construí minha família, onde criei meus filhos, onde planejei minha aposentadoria ao lado da mulher que amava. Esperei mais 15 minutos e então fui até o posto de saúde pegar meus exames, como havia planejado. Precisava manter a rotina normal para não despertar suspeitas. Mas durante todo o tempo em que estive na fila, minha mente estava na minha casa, imaginando o que estava acontecendo lá dentro. Voltei para casa às 11h45, meu horário habitual. O Civic prata não estava mais lá. Marta me recebeu normalmente, perguntou sobre os exames, ofereceu um café. Tudo absolutamente normal, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia, eu tinha visto. Nos dias seguintes, estabeleci um padrão. Sempre que tinha algum compromisso fora de casa, fingia sair no horário normal, mas voltava para observar. E o padrão se repetia. O homem do Civic prata aparecia cerca de meia hora depois da minha saída. Ficava por aproximadamente 2 horas e ia embora antes do meu retorno previsto. Na quinta-feira, resolvi arriscar mais. Deixei meu carro na oficina para uma revisão. Peguei um táxi para ir ao centro médico, mas pedi para o motorista me deixar na casa do seu Geraldo, meu vizinho aposentado que mora 3 casas abaixo da minha.
Expliquei que queria fazer uma surpresa para Marta, chegando mais cedo em casa. Seu Geraldo, um homem simples e discreto, me deixou observar da janela da sala dele. E lá estava o Civic prata novamente. Desta vez, consegui anotar a placa, Fan 2847. Também tirei algumas fotos com meu celular, tanto do carro quanto do homem entrando na minha casa. Voltei para casa no horário normal, como sempre. Marta estava preparando o almoço, cantarolando uma música que não conhecia. Parecia mais alegre que o normal, com um brilho nos olhos que eu não via há anos. Isso me machucou profundamente. Ela estava feliz por causa de outro homem. Vivia seus melhores momentos quando eu não estava por perto. Durante o almoço, tentei puxar conversa sobre o dia dela. Como foi sua manhã, amor? Perguntei. Tranquila. Limpei a casa, organizei o guarda-roupa, assisti um pouco de televisão, respondeu sem hesitar. Mentira atrás de mentira, ditas com a naturalidade de quem já estava acostumada a enganar. Com a placa do carro em mãos, recorri ao meu cunhado Osvaldo, que trabalha no Detran e sempre foi uma pessoa de confiança. Inventei uma história sobre ter visto aquele carro batido no estacionamento do supermercado e querer localizar o dono para oferecer ajuda. Osvaldo, sem desconfiar de nada, me passou as informações no dia seguinte. O proprietário do Civic prata era Antônio Silveira Campos, 60 anos, aposentado do Banco do Brasil, divorciado, residente na Vila Tibério, um bairro classe média de Ribeirão Preto. Tinha 2 filhas já adultas e morava sozinho numa casa própria. Pelo endereço, sua casa ficava a apenas 15 minutos da minha. Armado com essas informações, decidi investigar mais sobre esse Antônio. Passei pela rua dele num final de tarde e vi o Civic estacionado na garagem. Era uma casa de padrão similar à minha. Classe média, bem conservada, com jardim na frente. Nada que indicasse riqueza excessiva ou pobreza. Um aposentado comum como eu. No sábado seguinte, quando Isabela veio passar o dia conosco novamente, aproveitei um momento em que Marta foi ao banheiro para conversar com minha netinha. Lembra do homem que você viu aqui em casa? Perguntei discretamente. Ela assentiu. Se você visse ele de novo, reconheceria? Ela disse que sim. Mostrei disfarçadamente uma foto que consegui tirar do Antônio na internet, através de uma busca no Facebook. Isabela confirmou imediatamente. É ele, vovô. É o encanador de cueca. A confirmação final de que não havia engano, não havia dúvida. Marta estava me traindo com Antônio Silveira Campos há pelo menos alguns meses. Naquela noite, depois que Isabela foi embora com os pais, fiquei sozinho com meus pensamentos e com a dor que crescia no meu peito. 38 anos de casamento, uma vida inteira construída juntos, filhos criados, momentos felizes e difíceis compartilhados, e tudo estava sendo destruído por uma traição. Comecei a repassar nossa história na minha cabeça. Conheci Marta em 1985, quando ela tinha 24 anos e eu 27. Ela trabalhava como recepcionista numa clínica médica e eu estava fazendo uns serviços elétricos no prédio. Foi paixão à primeira vista. Namoramos 2 anos. Nos casamos numa cerimônia simples, mas emocionante. E logo vieram os filhos. Marta sempre foi uma mãe dedicada e uma esposa presente. Cuidava da casa com perfeição. Estava sempre disponível quando eu precisava. Apoiava minhas decisões profissionais. Participava das reuniões da escola das crianças. Uma companheira completa, ou pelo menos era o que eu pensava. Agora, olhando para trás, comecei a identificar sinais que deveria ter percebido. Nos últimos 2 anos, desde que me aposentei, Marta começou a demonstrar certa inquietação. Reclamava que a vida estava monótona, que não sairíamos mais como antes, que eu passava muito tempo em casa. Na época, interpretei como uma fase normal de adaptação à aposentadoria. Ela também começou a se cuidar mais. Voltou a frequentar o salão de beleza regularmente, comprou roupas novas, começou a fazer caminhadas matinais. Eu até ficava feliz vendo ela mais vaidosa e cuidando da saúde. Que idiota fui ao não perceber que tudo isso era para outro homem. Passei a semana seguinte planejando como confrontar Marta. Parte de mim queria simplesmente chegar em casa no meio de um encontro dos dois e flagrá-los em ação. Mas outra parte, mais racional, sabia que precisava ter um plano melhor.
Uma abordagem que me desse vantagem na situação. Decidi que o confronto seria na quinta-feira seguinte, dia em que eu sempre ia ao médico. Fingiria sair normalmente, mas voltaria mais cedo, quando tivesse certeza de que Antônio estaria lá. Mas desta vez, não voltaria sozinho. Levaria testemunhas que pudessem confirmar o que estava acontecendo. Conversei discretamente com meu filho Roberto, que estava planejando visitar Ribeirão Preto no final de semana. Inventei uma desculpa para que ele viesse na quinta-feira, dizendo que precisava de ajuda com uns documentos importantes. Também falei com meu irmão Ademir, que mora aqui na cidade, pedindo para ele passar em casa na quinta de manhã por volta do meio-dia. Minha estratégia era simples: chegar em casa acompanhado no momento exato em que os dois estivessem juntos. Com testemunhas presentes, Marta não poderia negar o que estava acontecendo, e eu teria todo o apoio emocional de que precisaria para enfrentar aquele momento devastador. Na terça-feira, confirmei meus compromissos com Marta. Disse que Roberto viria na quinta para resolver uns papéis da aposentadoria comigo, e que eu provavelmente chegaria em casa junto com ele por volta do meio-dia. Vi uma sombra de preocupação passar pelos olhos dela, mas ela disfarçou rapidamente. A quinta-feira chegou com um céu nublado típico do outono paulista. Tomei café com Marta tentando agir normalmente, mas meu coração batia acelerado. Sabia que em algumas horas minha vida mudaria para sempre. Ou descobriria que estava paranoico e partiria o coração da mulher que amava com acusações injustas, ou confirmaria a pior suspeita da minha vida. Saí de casa às 8 da manhã, como sempre. Mas em vez de ir ao médico, fui direto encontrar Roberto na rodoviária. Ele havia chegado no ônibus das 7h15 e estava me esperando no café da estação. Pai, o que está acontecendo? Você estava muito estranho no telefone, disse ele assim que me viu. Sentamos numa mesa reservada e contei tudo a ele. A pergunta da Isabela, as observações que fiz, as evidências que coletei, a identificação do Antônio, Roberto ficou chocado. Pai, tem certeza disso? A mãe sempre foi tão família. Eu mostrei as fotos no meu celular, expliquei sobre os horários, sobre a rotina que tinha descoberto. Às 11 horas, ligamos para o Ademir e pedimos para ele nos encontrar na esquina da minha casa. Quando ele chegou e soube do que estava acontecendo, ficou indignado. Juca, você tem certeza disso? A Marta? Perguntava incrédulo. Eram 2 homens da minha família que testemunhariam o que estava para acontecer. Às 11h45 caminhamos em direção à minha casa. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo nos meus ouvidos. Roberto segurava meu braço, dando apoio emocional. Ademir caminhava do meu outro lado, também tenso. Chegamos ao portão e lá estava o Civic prata, estacionado como sempre. Abri o portão com minha chave, tentando não fazer barulho. Entramos os 3 pela porta da frente, que estava apenas encostada. A casa estava em silêncio, mas percebi música baixa vindo do quarto. Meu quarto. Nossa cama de 38 anos de casamento. Caminhamos pelo corredor devagar. Roberto e Ademir me acompanhavam, tensos, preparados para a cena que iríamos presenciar. Quando chegamos à porta do quarto, que estava entreaberta, o que vi confirmou meus piores medos e superou minhas expectativas mais dolorosas. Marta estava deitada na nossa cama, abraçada com Antônio. Eles conversavam baixinho e riam, numa intimidade que ia muito além do físico. Era uma intimidade emocional, de cumplicidade, de pessoas que se conheciam bem e tinham desenvolvido uma relação profunda. Não era apenas um caso, era um relacionamento. Bati na porta e entrei. Marta. A palavra saiu da minha boca como um tiro. Ela se virou e, quando me viu junto com Roberto e Ademir, sua expressão passou do susto ao desespero em questão de segundos. Antônio se levantou rapidamente, procurando suas roupas. João Carlos, eu posso explicar, disse Marta, puxando o lençol para se cobrir. Mas que explicação poderia haver? Roberto estava pálido, olhando para a mãe com uma mistura de decepção e raiva. Ademir balançava a cabeça negativamente, claramente chocado com o que estava vendo. Não precisa explicar nada, respondi com uma calma que me surpreendeu. Está tudo muito claro. Olhei para Antônio, que tinha conseguido vestir a calça e procurava a camisa. O senhor é o Antônio Silveira Campos, aposentado do Banco do Brasil, correto? Ele assentiu, visivelmente constrangido. Há quanto tempo isso está acontecendo? Perguntei, dirigindo-me tanto para Marta quanto para Antônio.
Eles se entreolharam, claramente sem saber o que responder. Há quanto tempo vocês estão me fazendo de idiota na minha própria casa? 2 anos, respondeu Marta baixando os olhos. Começou há 2 anos. A resposta me acertou como um soco no estômago. 2 anos. 2 anos em que ela vinha para a nossa cama depois de estar com outro homem. 2 anos fingindo ser a esposa dedicada enquanto construía uma vida paralela. Como se conheceram? Insistiu Roberto com a voz embargada de emoção. Antônio finalmente falou. Nos encontramos numa palestra sobre aposentadoria, no Centro Cultural. Conversamos, tomamos um café depois. Uma coisa levou à outra. E você sabia que ela era casada? Perguntou Ademir, claramente revoltado. Antônio assentiu. Soube desde o início, mas ela disse que o casamento estava acabado há anos, que vocês eram apenas companheiros de casa, que não havia mais amor. Olhei para Marta, incrédulo. Foi isso que você disse a ele? Que nosso casamento estava acabado? Ela começou a chorar. João Carlos, as coisas mudaram. Quando você se aposentou, você ficou muito caseiro, muito acomodado. Eu me senti velha, esquecida. O Antônio me fez sentir viva novamente. Então o problema era eu? Perguntei, sentindo uma raiva crescer no meu peito. O problema era eu gostar de ficar em casa depois de 40 anos trabalhando? O problema era eu querer aproveitar a aposentadoria com minha família? Não é assim, pai. Tentou me acalmar Roberto, mas eu estava além da calma. 38 anos de casamento, 2 filhos, uma neta, uma vida inteira construída juntos, e tudo isso valia menos do que a necessidade dela de se sentir viva novamente. E as tardes que você saía para fazer caminhada? Perguntei. Todas essas idas ao salão, essas roupas novas que comprava? Era tudo para ele? Marta continuava chorando, mas assentiu. E eu, como um idiota, ainda ficava feliz vendo você cuidar da saúde e da aparência. Antônio estava visivelmente desconfortável com a situação. Senhor João Carlos, eu não queria que fosse assim. Sempre disse para a Marta que ela deveria conversar com o senhor, definir a situação do casamento de vocês. Definir como? Explodi. Pedindo divórcio? Sendo honesta comigo? Dando chance de eu lutar pelo meu casamento? Ou preferiam que eu continuasse sendo enganado para sempre? A hipocrisia da situação me enraivecia ainda mais. Roberto se aproximou da cama onde Marta estava sentada, ainda tentando se cobrir com o lençol. Mãe, como a senhora pôde fazer isso? Com o papai, conosco, com a família? Sua voz estava carregada de decepção e mágoa. Ademir, que até então tinha ficado mais calado, finalmente explodiu. Marta, eu não consigo acreditar. O João Carlos sempre te tratou como uma rainha. Sempre foi um marido presente, um pai dedicado. E você retribui com isso? Quero que você saia da minha casa agora, disse para Antônio, tentando manter o controle. Ele assentiu e começou a se vestir rapidamente. E você? Olhei para Marta. Tem até amanhã para decidir o que quer fazer. Se quer ficar com ele, fique. Mas não vai ser na minha casa, com meu dinheiro, às minhas custas. Marta parou de chorar e me olhou nos olhos. João Carlos, nós podemos conversar. Talvez possamos resolver isso. A frieza com que ela sugeriu resolver 40 anos de história como se fosse um problema qualquer me deixou ainda mais revoltado. Resolver o quê, Marta? Você acredita mesmo que depois de 2 anos me traindo, depois de usar nossa casa, nossa cama, nosso lar para encontrar com outro homem, depois de mentir olhando nos meus olhos todos os dias, ainda existe alguma coisa para resolver? Roberto estava claramente abalado. Via seu mundo familiar desmoronando diante dos seus olhos. Mãe, a senhora pensou em nós? Na Patrícia? Na Isabela? A senhora pensou no que isso ia causar na família? Claro que pensei, respondeu Marta. Por isso mantive tudo em segredo. Não queria machucar ninguém. A lógica distorcida dela me deixou perplexo. Ela achava que esconder a traição era uma forma de nos proteger, quando na verdade estava nos enganando todos os dias. Antônio terminou de se vestir e se dirigiu para a porta. João Carlos, lamento muito que tenha sido assim. Nunca foi minha intenção causar essa situação. Olhei para ele com desprezo. Sua intenção era dormir com a mulher casada de outro homem na casa dele. Conseguiu.
Agora vá embora. Depois que Antônio saiu, ficamos ali os 4. Eu, Marta, Roberto e Ademir. O silêncio era ensurdecedor. Marta tinha se vestido rapidamente e estava sentada na beira da cama, ainda processando o fato de ter sido descoberta. Roberto caminhava de um lado para outro, visivelmente nervoso. "Pai, o que vamos fazer agora?" perguntou Roberto. Era uma pergunta que eu mesmo não sabia responder. Em algumas horas, minha vida tinha virado de cabeça para baixo. O futuro que eu tinha planejado para minha aposentadoria, os sonhos que tínhamos juntos, tudo tinha desmoronado. "Vou ligar para a Patrícia", disse Roberto. "Ela precisa saber o que aconteceu." Marta se levantou rapidamente. "Não. Por favor, não conta para a Patrícia agora. Deixa eu conversar com ela primeiro." Mas Roberto já estava discando o número da irmã. Admitir que tinha acontecido exatamente o que eu temia. Patrícia ficou devastada. Chorou ao telefone. Disse que viria imediatamente para nossa casa. Roberto tentava consolá-la. Mas como consolar alguém quando você mesmo está destruído? Ademir se aproximou de mim e colocou a mão no meu ombro. "Juca, você vai precisar de força para passar por isso. Conta comigo para tudo o que precisar." A solidariedade do meu irmão me emocionou num momento em que me sentia completamente sozinho no mundo. Marta tentava se aproximar de mim, mas eu desviava. Não conseguia mais suportar sua presença. "João Carlos, deixa eu explicar melhor. As coisas não são exatamente como parecem. Mas como poderiam não ser exatamente como pareciam? Eu tinha visto com meus próprios olhos. Tinha testemunhas." Patrícia chegou meia hora depois, acompanhada do Marcelo e da pequena Isabela. Quando viu a neta, Marta começou a chorar novamente. A inocente Isabela, sem entender o que estava acontecendo, correu para abraçar a avó como sempre fazia. "Vovó, por que você está chorando?" perguntou Isabela, com aquela preocupação genuína das crianças. Marta a abraçou com força, sabendo que talvez fosse um dos últimos abraços que receberia da neta por um longo tempo. Patrícia estava com os olhos vermelhos de tanto chorar. Olhou para a mãe com uma mistura de tristeza e revolta. "Mãe, é verdade o que o Roberto me contou?" Marta assentiu em silêncio. "Como a senhora pôde fazer isso com o papai? Como pôde fazer isso com nossa família?" Marcelo, sempre discreto nas questões familiares, ficou mais afastado, cuidando da Isabela e tentando distraí-la da tensão que dominava o ambiente. Mas mesmo ele, que sempre teve um bom relacionamento com Marta, estava visivelmente desconfortável com a situação. "Isabela, que tal se formos lá fora ver as flores do vovô?" sugeriu Marcelo, tentando afastar a menina do ambiente pesado. Mas Isabela, com sua intuição infantil, percebeu que algo grave estava acontecendo. "Papai, por que todo mundo está triste?" perguntou ela, olhando ao redor da sala. "O vovô está bravo com a vovó?" A pergunta inocente da criança tornou a situação ainda mais dolorosa. Como explicar para uma menina de 7 anos que a família estava se desfazendo? "Filha", disse Patrícia, se abaixando na altura da Isabela, "às vezes os adultos têm problemas para resolver. Não é nada que você fez de errado." A menininha assentiu, mas seus olhos curiosos continuavam observando cada movimento dos adultos ao redor. Foi nesse momento que decidi tomar uma atitude mais drástica. "Marta, você vai sair desta casa agora. Pegue suas roupas essenciais e vá para onde quiser. Pode ir para a casa dele, pode ir para um hotel, mas não vai dormir mais aqui." "Pai, não acha que está sendo muito precipitado?" tentou Roberto. "Talvez vocês devessem conversar com mais calma, pensar melhor." Mas eu estava decidido. Não havia mais nada para pensar ou conversar. "Roberto, você tem direito de defender sua mãe. Eu entendo isso. Mas ela passou 2 anos planejando cada encontro, cada mentira, cada traição. Não foi um impulso, foi uma escolha consciente e repetida. Não há mais nada para conversar." Marta se levantou e caminhou até o guarda-roupa. "Está bem, João Carlos. Vou pegar algumas coisas." Sua voz estava controlada agora, como se ela tivesse finalmente aceito que a farsa havia terminado. Enquanto ela arrumava uma mala, Patrícia se aproximou de mim. "Pai, eu sei que o senhor está magoado, e tem todo o direito de estar. Mas pensa na família, nos netos.
Não tem como vocês tentarem resolver isso? Olhei para minha filha com carinho, mas firmeza. Patrícia, sua mãe me traiu por 2 anos. Na nossa casa, na nossa cama. Ela mentiu para mim todos os dias. Fingiu me amar enquanto estava com outro homem. Não existe conserto para isso. Ademir, que tinha ficado calado por um tempo, se aproximou de Marta enquanto ela fazia a mala. Marta, eu te conheço há quase 40 anos. Você sempre foi uma pessoa de família. O que aconteceu contigo? Ela parou de arrumar as roupas e o encarou. Ademir, você não entenderia. Vocês homens acham que depois de uma certa idade, a gente tem que se conformar em ser apenas mãe e avó. Mas eu ainda me sinto mulher. Ainda tenho desejos. Ainda quero ser desejada. E achas que não podia conversar isso com o João Carlos? Replicou Ademir. Achas que enganar ele por 2 anos era a solução? Marta não respondeu. Apenas continuou arrumando suas coisas. Quando Marta terminou de fazer a mala, caminhou até onde eu estava sentado na sala. João Carlos, eu sei que você não acredita, mas eu nunca quis que fosse assim. Nunca quis te machucar. Mas machucou, respondi sem olhar para ela. Machucou muito. E o pior de tudo é que você não machucou só a mim. Machucou nossos filhos, nossa neta, nossa família inteira. Roberto se aproximou da mãe e a abraçou. Mãe, a senhora sempre vai ser nossa mãe. Mas o que a senhora fez vai demorar muito para a gente conseguir entender e perdoar. Patrícia também a abraçou, chorando. Mãe, a senhora destruiu nossa família. Como a gente vai explicar isso para a Isabela? Como vamos explicar por que o vovô e a vovó não vivem mais juntos? Marta olhou para a neta, que observava tudo sem entender completamente, mas percebendo que algo definitivo estava acontecendo. Isabela, a vovó vai morar em outro lugar por um tempo, mas sempre vai amar você muito. Vovó, você fez alguma coisa errada? Perguntou a menina, com aquela franqueza típica das crianças. Marta não soube responder. Apenas a abraçou com força e começou a chorar novamente. Sim, minha filha, respondi por ela. A vovó fez algo muito errado, que machucou muito o vovô e toda a família. Às vezes os adultos fazem escolhas ruins. Marta pegou sua mala e caminhou em direção à porta. No batente, se virou para me encarar uma última vez. João Carlos, quando você se acalmar, talvez possamos conversar com mais tranquilidade. Talvez possamos encontrar um jeito de resolver isso. Marta, disse eu levantando-me da poltrona, não há nada para resolver. Você fez sua escolha há 2 anos. Agora vai ter que viver com as consequências. Minha voz estava firme, mas por dentro eu estava destruído. Ela assentiu e saiu pela porta da frente. Ouvi o barulho do portão se fechando e soube que uma era da minha vida havia terminado para sempre. 38 anos de casamento acabavam assim, numa quinta-feira nublada de outono. Roberto e Patrícia ficaram comigo o resto da tarde. Ligamos para cancelar alguns compromissos que Marta e eu tínhamos juntos para os próximos dias. Começamos a conversar sobre questões práticas, divórcio, divisão de bens, como contar para os outros parentes. Ademir ofereceu para ficar comigo nos primeiros dias. Juca, você não deve ficar sozinho agora. Vou ficar aqui até você se organizar melhor. A solidariedade do meu irmão foi fundamental naqueles primeiros momentos de solidão. À noite, depois que todos foram embora, fiquei sozinho na casa que construí com tanto amor e que agora parecia vazia e fria. Cada objeto me lembrava de nossa vida juntos. Cada foto na parede contava uma história que agora parecia falsa. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou rapidamente pelo bairro. Ribeirão Preto pode ser uma cidade grande, mas nos bairros residenciais, todo mundo se conhece. Os vizinhos me olhavam com pena. Alguns vinham oferecer apoio. Outros apenas sussurravam pelas costas. Dona Conceição, minha vizinha da direita, veio me trazer um prato de comida. Seu João Carlos, eu sempre desconfiei que tinha algo estranho com a Dona Marta. Ela andava muito arrumada para quem ficava só em casa. Outros vizinhos confirmaram suspeitas que guardavam há tempos. O seu Benedito, que mora na esquina, disse que várias vezes viu o Civic prata estacionado na minha rua quando eu não estava em casa. Mas eu não queria me meter, seu João Carlos. Não era da minha conta.
Fiquei pensando em quantas pessoas sabiam ou suspeitavam e nunca me disseram nada. Por um lado, entendia que não queriam se intrometer. Por outro, me sentia idiota por ter sido o último a saber o que estava acontecendo na minha própria casa. Roberto vinha me visitar todos os dias depois do trabalho. Patrícia também passava regularmente, sempre trazendo a Isabela, que continuava perguntando quando a vovó voltaria para casa. Como explicar para uma criança que a vovó não voltaria mais? Uma semana depois da descoberta, Marta ligou para Roberto pedindo para conversar comigo. Ele me passou o recado, mas eu recusei. Diga a ela que não tenho nada para conversar. Se quer alguma coisa da casa, pode pedir para vocês pegarem. Mesmo tendo descoberto a traição, algo dentro de mim precisava saber mais detalhes. Talvez fosse masoquismo, talvez fosse necessidade de entender completamente o que havia acontecido com meu casamento. Comecei a investigar mais sobre Antônio Silveira Campos. Descobri que ele frequentava o mesmo centro de convivência onde Marta fazia suas supostas atividades. Conversei discretamente com algumas pessoas do local e confirmei que eles eram vistos juntos há pelo menos 2 anos. Uma das funcionárias do centro, Dona Lourdes, uma senhora conhecida da família, me procurou em casa. Seu João Carlos, eu sabia que não era certo, mas não sabia como contar para o senhor. Eles vinham juntos para as atividades, saíam juntos, agiam como um casal. E ninguém achou estranho ela estar com outro homem? Perguntei. Ah, seu João Carlos. Ela dizia para todo mundo que vocês estavam separados há anos, que só moravam na mesma casa por causa dos filhos e da neta. A revelação me deixou ainda mais revoltado. Marta não apenas me traía, mas também destruía minha reputação, fazendo com que as pessoas acreditassem que nosso casamento já estava acabado. Ela construíra toda uma narrativa falsa para justificar o relacionamento com Antônio. Descobri também que eles faziam pequenas viagens juntos. Nos fins de semana em que eu ia pescar com os amigos, ou quando visitava parentes em outras cidades, eles aproveitavam para passar mais tempo juntos. Quantas vezes voltei para casa feliz, contando sobre meu dia, enquanto ela havia passado o tempo com outro homem. Após 2 semanas processando tudo o que havia descoberto, uma raiva fria começou a crescer dentro de mim. Não era mais apenas a dor da traição, mas indignação pela forma calculista como fui enganado. Marta havia planejado cada detalhe, cada mentira, cada encontro. Comecei a planejar minha vingança. Não seria violenta nem ilegal, mas seria devastadora. Queria que ela sentisse a mesma humilhação que me fez sentir. Queria que ela enfrentasse as consequências reais de suas escolhas. Primeiro, decidi tornar público tudo o que havia acontecido. Marta sempre se preocupou muito com sua reputação, com o que os outros pensavam dela. Se queria viver como uma mulher livre, teria que assumir publicamente suas escolhas. Procurei um advogado para dar entrada no processo de divórcio por traição conjugal. Queria que ficasse registrado em cartório o motivo do fim do nosso casamento. Também exigi que ela devolvesse tudo o que havia ganhado de presente de mim nos últimos 2 anos, incluindo joias, roupas e eletrônicos. Mas minha vingança principal seria mais sutil e devastadora. Descobri que Antônio tinha 2 filhas adultas, que não sabiam da existência de Marta. Elas acreditavam que o pai estava apenas conhecendo pessoas depois do divórcio da mãe deles. Através de algumas investigações discretas, consegui os contatos das filhas de Antônio. Planejei uma forma de revelar a elas toda a verdade sobre o relacionamento do pai, que ele havia se envolvido com uma mulher casada, que participara da destruição de uma família, que fora cúmplice de uma traição que durou 2 anos. Marquei um encontro com as 2 filhas de Antônio numa cafeteria do centro de Ribeirão Preto. Disse que era um assunto delicado sobre o pai delas e que preferiam conversar pessoalmente. Elas vieram curiosas, sem imaginar o que iriam ouvir. Ana Paula, de 35 anos, e Cristina, de 32, eram mulheres bem educadas, profissionais bem-sucedidas. Cristina era advogada e Ana Paula trabalhava como gerente de banco. Ambas eram casadas e tinham filhos pequenos. Senhor João Carlos, o que o senhor queria nos contar sobre nosso pai? Perguntou Ana Paula. Respirei fundo e comecei a explicar toda a situação. Quem eu era, quem era Marta, como descobri a traição, há quanto tempo o relacionamento deles existia.
As duas ficaram chocadas. Nosso pai disse que estava conhecendo uma senhora viúva, disse Cristina, claramente perturbada. Ele mentiu para nós também. Mostrei a elas as fotos que tinha tirado, os registros de datas e horários, as provas de que o relacionamento era longo e estável. Senhor João Carlos, nós não sabíamos de nada disso, disse Ana Paula, visivelmente constrangida. Se soubéssemos que a senhora Marta era casada, nunca teríamos aprovado esse relacionamento. Expliquei que não as culpava por nada, mas que achavam importante saber a verdade sobre o que o pai delas estava fazendo. Vocês têm o direito de saber que tipo de pessoa seu pai escolheu para se relacionar e que tipo de relacionamento eles construíram. As filhas de Antônio prometeram conversar seriamente com o pai. Cristina, sendo advogada, ficou especialmente indignada com a situação legal que o pai tinha se colocado. Ele poderia até ser processado por adultério, dependendo de como o senhor queira conduzir o divórcio. 3 dias depois, Roberto me ligou dizendo que Marta havia tentado falar comigo novamente. Dessa vez estava desesperada, chorando, dizendo que Antônio havia terminado o relacionamento com ela depois de uma conversa muito séria com as filhas. Pai, a mamãe está devastada. As filhas do Antônio fizeram um escândalo com ele. Disseram que não queriam mais saber dele se continuasse com uma mulher casada. Ele escolheu as filhas e abandonou a mamãe. A notícia me deu uma satisfação amarga. Marta havia destruído meu casamento por causa desse homem, e agora ele a havia abandonado na primeira dificuldade. Ela descobriu da pior forma possível que o relacionamento que julgava tão especial não resistiria à pressão social. E onde ela está morando? Perguntei a Roberto. Está num hotel barato no centro. Ela gastou quase todas as economias que tinha nos primeiros dias, achando que o Antônio ia ajudar. Mas agora está sozinha e sem dinheiro. Patrícia também me ligou implorando para eu reconsiderar. Pai, a mamãe está muito mal. Ela perdeu tudo. O casamento, o relacionamento, a casa, a família. Não acha que já sofreu o suficiente? Patrícia, respondi com calma. Sua mãe fez escolhas. Escolheu me trair. Escolheu mentir. Escolheu destruir nossa família. Agora está enfrentando as consequências dessas escolhas. Eu não tenho nada a ver com isso. Minha vingança continuou. Decidi tornar pública toda a situação no centro de convivência onde Marta e Antônio se conheceram. Marquei uma reunião com a coordenação do local e relatei tudo o que havia acontecido. Vocês permitiram que um relacionamento adúltero se desenvolvesse aqui dentro, disse a coordenadora Dona Márcia. Minha esposa usou as atividades daqui como álibi para me trair durante 2 anos. A mulher ficou constrangida e se comprometeu a tomar providências. No dia seguinte, a história já tinha se espalhado por todo o centro de convivência. Várias pessoas que conheciam Marta e acreditavam na versão dela sobre nosso casamento descobriram a verdade. A reputação que ela tanto se preocupava em manter estava destruída. Também contei a história para os vizinhos mais próximos, para que soubessem exatamente o que havia acontecido. Não queria que ninguém ficasse com dúvidas sobre os motivos do fim do meu casamento ou sentisse pena de Marta. 1 semana depois, Marta apareceu na minha porta. Estava magra, abatida, com uma aparência descuidada que nunca tinha visto nela. João Carlos, preciso conversar com você. Por favor, me dá 5 minutos. Deixei ela entrar, mas mantive a porta aberta. Não queria dar a impressão de que estávamos tendo uma conversa íntima ou reconciliatória. O que você quer, Marta? Eu sei que você contou tudo para as filhas do Antônio, disse ela, com a voz embargada. Por quê? Não bastava me expulsar de casa? Tinha que destruir meu relacionamento também? Marta, respondi com uma calma que me surpreendeu. Você destruiu nosso casamento. Eu apenas revelei a verdade sobre como fez isso. Se as filhas do Antônio não aprovam o que vocês fizeram, o problema não é meu. Mas agora eu perdi tudo, ela disse, começando a chorar. Perdi você, perdi ele, perdi minha casa, minha família. Não tenho mais nada. Você não perdeu nada, repliquei. Você jogou tudo fora. Jogou fora 38 anos de casamento por um relacionamento que não resistiu à primeira dificuldade. Jogou fora a confiança dos seus filhos, o carinho da sua neta, o respeito da comunidade. João Carlos, eu sei que errei.
Sei que machuquei você e nossa família, mas será que não tem como a gente tentar de novo? Será que não conseguimos reconstruir nossa vida juntos? A pergunta me deixou perplexo. Depois de tudo o que havia acontecido, depois de 2 anos de traição, depois de ter sido humilhado na minha própria casa, ela ainda achava possível uma reconciliação? Marta, você realmente acredita que depois de tudo o que fez, depois de todas as mentiras, de toda a traição, eu conseguiria confiar em você novamente? Você realmente acha que conseguiria olhar para você sem lembrar dele na nossa cama? Ela baixou os olhos e ficou em silêncio por alguns minutos. Quando falou novamente, sua voz estava mais baixa. Então não há mesmo nenhuma chance de perdão? Perdão talvez um dia eu consiga dar, respondi. Mas confiança, respeito, amor, isso você matou há 2 anos. E não há como ressuscitar. Uma semana depois dessa conversa, Roberto me procurou com uma expressão preocupada. Pai, preciso te contar uma coisa sobre a mamãe. Senti um aperto no estômago, imaginando que ela pudesse estar doente ou ter feito alguma loucura. Ela não está no hotel há 3 dias. Ninguém sabe onde ela está. O Marcelo e eu fomos procurar ela, mas o hotel disse que ela saiu e não voltou mais. Não levou as coisas dela, não pagou a conta. Minha primeira reação foi de preocupação. Por mais que estivesse magoado e revoltado com Marta, ela era mãe dos meus filhos e avó da minha neta. Vocês procuraram em hospitais? Na polícia? Procuramos em tudo quanto é lugar. Ligamos para todos os parentes, para as amigas que ela tinha. Ninguém sabe de nada. Patrícia também estava desesperada. Pai, e se ela fez alguma besteira? E se estava tão desesperada que... A possibilidade de suicídio passou pela minha cabeça, mas não conseguia acreditar que Marta seria capaz disso. Ela sempre foi uma mulher forte, decidida. Mesmo nos piores momentos da nossa crise, não demonstrava tendências autodestrutivas. Vamos dar mais 2 dias, decidi. Se ela não aparecer, fazemos um boletim de ocorrência. Mas algo me dizia que Marta não havia desaparecido por desespero. Conhecia suficientemente bem minha ex-esposa para saber que ela sempre tinha um plano. No segundo dia de buscas, Ademir me ligou com uma informação intrigante. Juca, a Conceição disse que viu a Marta ontem à noite conversando com um homem na Praça Central. Disse que ela parecia bem, não parecia em perigo. A descrição que Dona Conceição me deu do homem que estava com Marta não batia com Antônio. Era mais jovem, moreno, bem vestido. Resolvi ir até a Praça Central para investigar pessoalmente e foi lá que tive a maior surpresa da minha vida. Encontrei Marta sentada num banco, conversando animadamente com um homem que parecia ter uns 50 anos, bonito, bem arrumado. Quando ela me viu, ficou paralisada. O homem se levantou, se apresentou e disse algo que me deixou sem chão. Senhor João Carlos, eu sou o Rafael. Sou advogado especializado em direito de família. A Marta me contratou para cuidar do divórcio de vocês. Minha confusão deve ter sido óbvia, porque ele continuou. Ela me procurou há uma semana com uma proposta muito interessante. Marta se levantou e me encarou com uma expressão que nunca tinha visto nela antes. Havia frieza ali, cálculo, uma determinação que me assustou. João Carlos, você não foi o único que decidiu se vingar. Do que você está falando? Perguntei sentindo um frio na barriga. Rafael abriu uma pasta que estava com ele e me mostrou alguns documentos. Sua esposa reuniu evidências de que o senhor tem problemas de saúde mental. Ela quer provar na justiça que o senhor não tem condições de administrar seus próprios bens. A revelação me atingiu como um raio. Que evidências são essas? Marta sorriu pela primeira vez desde que a descobri com Antônio. As câmeras que você instalou para me espionar, João Carlos. Os vizinhos que você interrogou sobre minha vida. O jeito como você humilhou publicamente uma mulher de 62 anos. Tudo isso pode ser interpretado como comportamento obsessivo, paranoico, continuou Rafael. Sua esposa tem testemunhas que podem afirmar que o senhor apresenta sinais de ciúme doentio e instabilidade emocional. Fiquei em choque por alguns segundos, processando o que estava ouvindo. Marta havia planejado um contra-ataque. Enquanto eu pensava que estava me vingando dela, ela estava arquitetando uma estratégia para me prejudicar legalmente. Marta, você enlouqueceu completamente? Perguntei incrédulo.
Você vai tentar me declarar incapaz mentalmente por ter descoberto sua traição? Ela continuava com aquele sorriso frio que me assombrava. Você destruiu meu relacionamento, minha reputação, me deixou sem casa e sem dinheiro, disse ela. Achou que eu ia aceitar isso passivamente? Que ia ficar chorando num canto esperando sua piedade? Rafael continuou explicando o plano deles. Vamos pedir uma avaliação psiquiátrica compulsória. Com base nos relatos de comportamento obsessivo e nas evidências de perseguição que temos, é possível que um juiz determine interdição parcial dos seus bens. A frieza com que eles expunham o plano me deixou horrorizado. A mulher com quem vivi 38 anos estava tentando me destruir completamente, usando exatamente meu sofrimento pela traição como arma contra mim. E nossos filhos? Perguntei. Você pensou no que isso vai causar nos nossos filhos? Marta hesitou pela primeira vez. Eles vão entender que eu estava me defendendo, que você me expôs publicamente, me humilhou, arruinou minha vida. Você arruinou sua própria vida quando decidiu me trair, repliquei. Eu apenas revelei a verdade sobre o que você fez. Mas percebi que havia subestimado completamente a capacidade de Marta de revidar meus ataques. Saí daquele encontro sabendo que estava numa guerra. Não era mais apenas uma questão de divórcio ou mágoa pessoal. Marta estava tentando me destruir financeiramente e socialmente, usando exatamente minha reação à traição dela como munição. Liguei imediatamente para Roberto e Patrícia, contando o que havia descoberto. Eles ficaram chocados. Pai, a mamãe não pode estar falando sério, disse Patrícia. Ela não faria isso com o senhor. Patrícia, sua mãe passou 2 anos me traindo na nossa própria casa, respondi. Vocês acham que ela não seria capaz de tentar me prejudicar quando foi descoberta? Roberto estava visivelmente perturbado. Pai, isso é muito grave. Se ela conseguir provar instabilidade mental, pode afetar até sua aposentadoria. Procurei meu próprio advogado no dia seguinte. Dr. Henrique, um velho conhecido que cuidava dos meus assuntos há anos, ficou preocupado quando contei a situação. João Carlos, isso é mais sério do que você imagina. Se ela tiver evidências convincentes de comportamento obsessivo, pode conseguir o que quer. Mas eu apenas descobri uma traição e reagi como qualquer homem reagiria. Protestei. Isso não é doença mental. Dr. Henrique balançou a cabeça. Depende de como for apresentado ao juiz. Se ela conseguir caracterizar suas ações como perseguição, obsessão, vingança desproporcional, percebi que precisava de uma estratégia defensiva urgente. Não poderia mais agir por impulso ou emoção. Marta havia elevado nossa disputa a um nível que eu não esperava, e precisava estar preparado. Comecei a documentar tudo o que havia feito desde a descoberta da traição. Cada conversa, cada ação, cada decisão. Queria provar que tudo havia sido baseado em fatos reais e reações proporcionais à situação. Conversei com Dona Conceição e outros vizinhos que tinham testemunhado tanto a traição quanto minha reação a ela. Pedi para eles escreveram depoimentos confirmando que meu comportamento havia sido o de um marido traído buscando a verdade, não de um homem mentalmente instável. Procurei também as filhas de Antônio, que confirmaram que eu havia sido respeitoso e factual ao contar a elas sobre o relacionamento do pai com Marta. O senhor não demonstrou sinais de desequilíbrio, disse Cristina. Foi uma conversa difícil, mas o senhor se manteve centrado. Dr. Henrique me orientou a fazer uma avaliação psicológica voluntária, para antecipar qualquer questionamento sobre minha saúde mental. Se você fizer primeiro e provar que está mentalmente saudável, fica mais difícil para ela sustentar as acusações. A psicóloga que me avaliou, doutora Sandra, foi clara em seu laudo. Paciente apresenta reações emocionais compatíveis com descoberta de infidelidade conjugal. Não há sinais de desequilíbrio mental, obsessão patológica ou comportamento persecutório. Com essas evidências em mãos, senti que tinha chances de me defender adequadamente das acusações de Marta. Mas sabia que a batalha judicial seria longa e desgastante. Enquanto isso, nossa guerra particular estava se tornando pública em Ribeirão Preto. A história do divórcio litigioso estava sendo comentada em todos os lugares: mercados, igreja, centro de convivência, clube dos aposentados. A opinião pública estava dividida. Alguns me apoiavam, considerando Marta uma traidora que estava tentando prejudicar um homem honesto.
Outros achavam que eu havia sido cruel demais com ela, que deveria ter resolvido a situação de forma mais discreta. Seu João Carlos sempre foi um homem trabalhador e honesto, dizia seu Benedito para quem quisesse ouvir. A dona Marta que fez coisa errada e agora quer virar o jogo. Mas dona Rosa da padaria tinha opinião diferente. Ele humilhou a pobre mulher publicamente. Podia ter resolvido em casa. Patrícia estava sofrendo muito com a exposição da família. Pai, todo mundo na escola onde trabalho está comentando sobre vocês. É constrangedor. A Isabela também está ouvindo coisas na escola dela. Roberto tentava mediar a situação. Pai, não seria melhor vocês tentarem resolver isso de forma mais reservada? Essa guerra pública não está fazendo bem para ninguém. Mas eu estava determinado a não ceder. Roberto, sua mãe tentou me destruir usando exatamente minha dor como arma, expliquei. Agora ela vai descobrir que eu também sei me defender. A guerra havia escalado além do ponto de retorno. Nas semanas seguintes, descobri que a estratégia de Marta era mais elaborada do que imaginava. Ela estava coletando depoimentos de pessoas que eu havia procurado durante minha investigação, tentando caracterizar minha busca pela verdade como comportamento obsessivo e persecutório. Rafael, o advogado dela, havia orientado ela a gravar nossas conversas sempre que possível. No dia em que ela apareceu na minha porta pedindo reconciliação, estava com um gravador no bolso. Queria capturar qualquer palavra minha que pudesse ser interpretada como ameaça ou demonstração de instabilidade. Descobri isso através de uma fonte inesperada. A própria dona Lourdes, do Centro de Convivência, me procurou para avisar. Seu João Carlos, a dona Marta esteve aqui perguntando se o senhor tinha agido de forma estranha quando veio conversar comigo. Ela queria que eu assinasse um papel dizendo que o senhor parecia perturbado. E a senhora assinou? Perguntei preocupado. Claro que não, respondeu dona Lourdes indignada. Falei para ela que o senhor estava magoado, como qualquer pessoa estaria, mas não parecia louco nem perigoso. Ela saiu daqui contrariada. Percebi que Marta estava tentando construir um padrão de comportamento que pudesse ser interpretado judicialmente como desequilíbrio mental. Cada vizinho que eu havia procurado, cada pessoa com quem conversei sobre a traição, estava sendo contactada por ela ou pelo advogado. A frieza e o cálculo com que ela estava conduzindo essa estratégia me impressionavam. A mulher que conheci e amei por quase 4 décadas havia se transformado numa pessoa que eu não reconhecia mais. Decidi que não poderia mais ser apenas defensivo. Se Marta queria uma guerra total, teria uma guerra total. Comecei minha própria investigação sobre as atividades dela desde que saíra de casa. Descobri que ela não estava vivendo apenas da própria economia, como havia dito aos filhos. Através de algumas conversas discretas no banco onde Roberto trabalhava, soube que Marta havia feito alguns saques suspeitos nos últimos meses do nosso casamento. Valores consideráveis que ela retirava da nossa conta conjunta sem me avisar, sempre em dias que eu estava fora de casa. Dinheiro que provavelmente usava para financiar os encontros com Antônio. Hotéis, restaurantes, presentes, roupas novas. Documentei todos esses saques e pedi ao banco um extrato detalhado dos últimos 2 anos. O padrão era claro. Sempre que eu viajava ou tinha compromissos longos fora de casa, ela aproveitava para movimentar nossa conta de forma suspeita. Além disso, descobri que ela havia vendido algumas joias que eu tinha dado a ela ao longo dos anos. Joias caras, com valor sentimental, que ela disse ter perdido ou estar no concerto. Na verdade, foram vendidas para financiar sua vida dupla. Com essas evidências, procurei novamente Dr. Henrique. Agora temos munição para um contra-ataque, disse ele, analisando os documentos. Se ela quer provar que você é instável, vamos provar que ela é desonesta e calculista. Preparamos uma petição documentando todos os saques não autorizados, as vendas de bens do casal sem consentimento e o padrão de mentiras e ocultações que Marta manteve durante anos. Se ela queria questionar minha sanidade, questionaria sua honestidade. Foi então que tive uma ideia que mudaria completamente o rumo da nossa guerra judicial. Lembrei que Marta sempre foi muito cuidadosa com documentos e papéis importantes. Ela guardava tudo numa pasta específica no nosso quarto. Quando ela saiu de casa, levou apenas roupas e objetos pessoais, deixando para trás todos os documentos que estavam guardados em nome dos dois. Fui até nossa antiga gaveta de documentos e comecei a procurar por algo que pudesse ser útil.
Foi quando encontrei algo devastador. Uma agenda pessoal que Marta mantinha há anos, onde anotava compromissos, pensamentos, reflexões. Havia páginas inteiras sobre seus sentimentos em relação ao casamento, sobre quando começou a se interessar por Antônio, sobre como planejava os encontros. Mas o que mais me chocou foram as anotações dos últimos meses. Marta havia escrito detalhadamente sobre sua estratégia de se proteger, caso fosse descoberta. Ela já planejava me acusar de instabilidade mental muito antes de eu descobrir a traição. Se João Carlos descobrir, vou dizer que ele ficou paranoico e obsessivo, dizia uma anotação de 3 meses atrás. Preciso documentar qualquer comportamento estranho dele para usar na justiça se necessário. A descoberta dessa agenda foi como encontrar um tesouro. Provava que a acusação de instabilidade mental não era uma defesa desesperada de Marta, mas um plano premeditado. Ela havia armado uma cilada muito antes de ser descoberta. Levei imediatamente a agenda para Dr. Henrique. Ele ficou eufórico. João Carlos, isso aqui desmorona completamente a estratégia dela. Prova que ela planejou te prejudicar mesmo antes de você descobrir a traição. O dia da audiência chegou numa manhã fria de julho. Eu estava nervoso, mas confiante nas evidências que havia reunido. Marta entrou no fórum acompanhada de Rafael, visivelmente tensa, mas tentando manter uma postura de vítima injustiçada. Roberto e Patrícia estavam presentes, divididos entre apoiar o pai e não querer prejudicar a mãe. A situação era constrangedora para toda a família, mas era necessária para definir nosso futuro. O juiz, Dr. Armando, era conhecido por sua seriedade e imparcialidade. Ouviu primeiro os argumentos de Rafael, que tentou caracterizar meu comportamento como obsessivo e persecutório, citando as investigações que fiz e a forma como expus publicamente a traição de Marta. Meritíssimo! O requerido demonstrou padrões de comportamento compatíveis com ciúme patológico e instabilidade emocional, argumentou Rafael. As evidências mostram um homem que não consegue aceitar o fim natural do casamento e persegue obsessivamente sua ex-esposa. Quando chegou minha vez, Dr. Henrique apresentou metodicamente todas as evidências que havíamos coletado. Os saques não autorizados, as mentiras documentadas, a agenda revelando o plano premeditado de me acusar de instabilidade mental. Excelência, o que vemos aqui não é um homem mentalmente instável, mas uma mulher que traiu seu marido por 2 anos, usou recursos do casal para financiar essa traição, e depois tentou prejudicá-lo judicialmente quando foi descoberta. O momento decisivo foi quando o Dr. Henrique leu em voz alta os trechos da agenda de Marta, onde ela planejava me acusar de insanidade mental. O silêncio no tribunal foi ensurdecedor. Marta empalideceu e Rafael tentou questionar a legitimidade da evidência. O juiz foi claro em sua decisão. As evidências apresentadas demonstram que a requerente planejou prejudicar o requerido mesmo antes da descoberta da traição conjugal. Não há fundamento para questionar a sanidade mental do Sr. João Carlos. O pedido de interdição é indeferido. Além disso, Dr. Armando determinou que Marta devolvesse todos os valores sacados irregularmente da nossa conta conjunta, com correção e juros. Também foi obrigada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios. A vitória era minha, mas não sentia alegria. Olhei para Marta saindo do fórum e vi uma mulher destruída, derrotada, que havia perdido tudo por causa de suas próprias escolhas. Não havia satisfação naquilo. Apenas a certeza de que a justiça havia sido feita. Roberto e Patrícia me cumprimentaram pela vitória, mas perceberam que eu não estava comemorando. Pai, o senhor conseguiu se defender, disse Patrícia. Agora talvez vocês possam finalmente fazer as pazes e seguir em frente. Não há mais como fazer as pazes, filha, respondi. Sua mãe não apenas me traiu. Ela tentou me destruir completamente quando foi descoberta. Isso não tem perdão. Nos meses seguintes, finalizamos o divórcio de forma definitiva. Marta ficou com uma pequena parte dos bens, suficiente para recomeçar sua vida. Mas perdeu a casa, perdeu o respeito dos filhos, perdeu sua reputação na comunidade. Antônio também pagou um preço alto. Suas filhas realmente se afastaram dele, e ouvi dizer que ele se mudou para outra cidade,
envergonhado pela exposição do caso. O impacto da nossa guerra não se limitou a mim e Marta. Nossos filhos ficaram marcados pela experiência. Roberto, sempre mais reservado, ficou ainda mais fechado, evitando falar sobre relacionamentos ou casamento. Patrícia desenvolveu uma desconfiança profunda em relação aos homens. Seu casamento com Marcelo passou por uma crise séria, pois ela começou a suspeitar de todas as saídas e atrasos do marido, projetando nele os medos que desenvolveu observando nossa situação. A pequena Isabela, agora com 8 anos, continuava perguntando quando a vovó voltaria para casa. Era difícil explicar para uma criança que a família havia se desfeito de forma definitiva, que não haveria mais almoços de domingo com todos juntos. "Vovô, você ainda gosta da vovó?" Ela me perguntou numa tarde em que estava cuidando dela. A pergunta me pegou desprevenido. Como explicar para uma criança que o amor pode morrer, que a confiança, uma vez quebrada, não se reconstrói? "Isabela, às vezes os adultos fazem coisas que machucam muito as pessoas que amam", respondi, tentando ser honesto sem ser cruel. "Quando isso acontece, fica difícil continuar junto." "Mas vocês não podem se desculpar um com o outro?" insistiu ela, com aquela lógica simples das crianças. Se ao menos fosse tão fácil. Se ao menos uma traição de 2 anos pudesse ser resolvida com um pedido de desculpas. Percebi que a pequena Isabela seria a maior vítima de toda essa situação. Ela cresceria sem a referência de uma família unida, sem o exemplo de um casamento sólido, carregando as cicatrizes de uma guerra que não havia escolhido. Hoje, 2 anos após aquela manhã fatídica em que minha neta me fez a pergunta que mudou tudo, posso dizer que sobrevivi. Não foi fácil, mas sobrevivi. Tenho 67 anos, moro sozinho na casa que construí com tanto amor, e aprendi a encontrar paz na simplicidade. Minha rotina é tranquila. Acordo cedo, tomo meu café, leio o jornal, cuido do jardim que Marta antes cuidava. Às tardes, vou ao clube dos aposentados jogar dominó com os amigos que me acolheram durante os momentos mais difíceis. Roberto me visita regularmente, sempre preocupado com meu bem-estar. Conseguiu superar o trauma inicial e hoje entende que eu não tinha escolha, além de me defender. "Pai, o senhor fez o que tinha que fazer", diz ele quando conversamos sobre o assunto. Patrícia ainda tem dificuldades para falar sobre tudo o que aconteceu, mas nosso relacionamento se fortaleceu. Ela percebeu que eu sempre fui um pai e marido dedicado, e que as escolhas de Marta não diminuem o valor da família que construímos juntos. A pequena Isabela, agora com 9 anos, se adaptou à nova realidade. Continua passando fins de semana comigo e desenvolvemos uma relação ainda mais especial. Ela entende, dentro da sua capacidade infantil, que às vezes os adultos tomam decisões que mudam tudo. Quanto a Marta, soube por terceiros que ela se mudou para Campinas, onde tem uma prima. Está trabalhando como cuidadora de idosos, recomeçando sua vida aos 64 anos. Nossos caminhos não se cruzam mais, e prefiro assim. Se tem algo que gostaria de dizer para quem me ouve é: prestem atenção nos sinais. Aquelas pequenas mudanças de comportamento que parecem inofensivas podem estar escondendo segredos muito maiores. A inocência de uma criança às vezes revela verdades que os adultos escondem com maestria. Também aprendi que a vingança, por mais justificada que pareça, sempre cobra um preço alto. Minha guerra contra Marta me deu vitórias legais, mas não trouxe de volta a família unida que perdemos. Não trouxe de volta a confiança, o amor, os sonhos que construímos juntos. Mas principalmente aprendi que a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre é melhor que a mentira. Viver 2 anos sendo enganado, acreditando numa farsa, dormindo ao lado de alguém que me traía todos os dias, teria sido muito pior do que enfrentar a realidade. Hoje, aos 67 anos, posso olhar no espelho e saber quem sou. Um homem que trabalhou honestamente a vida toda, que criou seus filhos com amor, que enfrentou a maior traição da sua vida e ainda assim manteve sua dignidade. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, se fez você refletir sobre a importância da verdade e da honestidade nos relacionamentos, deixe um joinha para alegrar este velho coração de 67 anos. Se inscreva no canal para não perder as próximas histórias de vida que vou contar com toda sinceridade. E me diga nos comentários,
De onde você está assistindo e que horas são aí agora? Você já passou por alguma situação parecida? Como lidou com uma grande traição na vida? A vida ensina que somos mais fortes do que imaginamos, que podemos sobreviver às maiores tempestades e ainda assim encontrar motivos para sorrir. Que a família verdadeira é aquela que fica ao nosso lado nos momentos mais difíceis. Um abraço forte de quem já viveu muito, aprendeu muito e ainda tem muito para compartilhar. Até a próxima história, pessoal.